Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui para a reflexão do Evangelho desta manhã. Hoje, domingo, o dia do Senhor, um dia que devemos nos dedicar especialmente a bendizer e louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque é um dia dedicado a Ele. Nós estamos vivendo o tempo do Advento, hoje o segundo domingo do Advento. Advento que é um tempo de preparação, tempo de nos preparar, tempo de colocar as nossas reflexões em dia, para que no dia de Natal a gente possa receber o nosso menino Jesus com mais amor, com mais segurança, com os nossos corações abertos, com as nossas atitudes alteradas, com os nossos pensamentos mudados. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe, a região de Itureia e Traconítide, e Lisânias e Albilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixados, as passagens tortuosas ficarão retas, e o caminho acidentado serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo o tempo do Advento, e no primeiro domingo do Advento nós somos convidados a preparar o nosso coração e tirar dos nossos corações a nossa insensibilidade, deixar de lado tudo aquilo que deixa o nosso coração sensível, a gula, que é o prazer da carne, o prazer de ter as coisas, de possuir as coisas, a embriaguez, que também é a nossa distração, tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e as nossas preocupações do dia a dia, que é o que tira o nosso foco de estar sempre próximo do Senhor, de deixar e dedicar o nosso tempo ao Senhor. E hoje, no segundo domingo do Evangelho, entra uma nova personagem na história, que é João Batista. Durante o tempo do Advento, a gente vai ter momentos que vai apresentar João Batista e vai ter momentos também que vai apresentar Maria. Hoje, o Evangelho nos traz João Batista. João Batista, que é aquele que veio para ser precursor, aquele que veio para preparar o terreno. O Evangelho começa dizendo para cada um de nós que, dando as diretrizes, os direcionamentos a João Batista do contexto político e religioso daquela região, falando quem era o governador, falando quem era o sacerdote, falando quem eram os poderosos daquela época. E também vai dizer para cada um de nós que, mesmo todos aqueles poderosos, todos aqueles
que eram sábios, entendidos da palavra, Deus não se direciona a eles, mas sim a João Batista, aquele que era um simples servo de Deus. Mesmo sabendo que João Batista estava no deserto, é a ele que Deus se direciona, e não aos poderosos, não aqueles sábios doutores da lei, mas sim aquele que veio para preparar o terreno, aquele que veio para preparar o caminho. O Evangelho expõe a ordem dos poderes políticos daquela época, né? Mas foi a João Batista que Deus se dirigiu. Ele que era o filho de Zacarias, ou seja, Deus escolheu uma pessoa simples para poder dar início à sua mensagem. João era aquele que trazia o batismo, um batismo de conversão e de perdão aos pecados. Então, no primeiro domingo, nós somos convidados a preparar o nosso coração e a afastar o nosso coração da insensibilidade, que os nossos corações não fiquem sensíveis. E hoje nós somos chamados a mudar as nossas atitudes, a preparar o caminho para receber o Senhor, para receber o menino. O Evangelho vai dizer que nós precisamos preparar o caminho para o Senhor e endireitar as nossas veredas, porque todo vale precisa ser aterrado e toda montanha precisa ser aplanada, toda colina precisa ser baixada. Ou seja, precisamos fazer uma reflexão das nossas atitudes, das nossas ações, de tudo aquilo que a gente tem feito e que tem nos afastado de estar próximos do Senhor, de estar nos levando ao encontro de Deus e, em especial, de nos preparar para receber Jesus no Natal. A segunda leitura também desse final de semana vai dizer para cada um de nós que a nossa recompensa para quando a gente prepara o nosso coração e quando a gente aplana os caminhos para receber esse nosso Senhor, é o fruto da justiça que vem de Jesus para a glória e o louvor de Deus. Ou seja, quando a gente deixa o amor crescer sempre mais em todo conhecimento e experiência para discernir o que é certo, o que é errado, o que é melhor e o que não é melhor, a gente fica puro e sem defeito para receber o Cristo. Então, nesse final de semana, nós somos convidados a refletir se eu já tenho o meu coração livre das insensibilidades desse mundo, da gula, da embriaguez, da preocupação que nos foi apresentado no primeiro domingo do Advento. E se eu já estou colocando o meu caminho em ordem, as minhas atitudes em ordem, se eu já estou preparando o meu coração para receber o menino Jesus. Que nesse final de semana você possa refletir um pouquinho sobre isso. Quais os caminhos que você tem andado, quais os lugares que você tem passado, quais os locais que você tem ido que te afastam de receber e de te encontrar com Jesus. Essa é a reflexão desse final de semana. O caminho que você tem caminhado, que você tem galgado, tem te tirado do encontro de Jesus? Então é momento de corrigir esse caminho, de alinhar esse caminho, de aplanar essa trajetória, colocar em ordem. E quando a gente coloca em ordem o nosso coração fica livre dos sentimentos ruins. E ficando livre dos sentimentos ruins, a gente fica cheio de frutos de justiça para receber o Jesus Cristo, para receber o menino Jesus que vai vir no Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.